Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! 20%? Nossa, é muita coisa. Imaginem que antes da obrigatoriedade do cinto de segurança na cidade de São Paulo, morria uma média de 3.000 pessoas por mês por causa de acidentes de carro. Com apenas um mês de obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, esse número caiu para 2.400. Isso sem falar no número de feridos, que também caiu muito. Na teleaula de hoje, você vai entender por que um simples pedaço de lona, como esse aqui, é uma das principais causas de tantas vidas salvas nos acidentes de trânsito. Você vai saber o que acontece com o corpo de uma pessoa durante uma brecada e na hora que um automóvel entra em movimento. Vai conhecer os dispositivos de segurança dos veículos e vai aprender o que é a lei de inércia. A nossa teleaula de hoje já está começando. Os dois carros ficaram totalmente destruídos. Para espanto das pessoas que assistiram ao acidente, o motorista saiu ileso, sem nenhum arranhão. E o seu acompanhante feriu-se muito pouco. Os dois estavam usando cinto de segurança. Agora vamos ouvir as notícias do esporte com o nosso comentarista esportivo, que está no Pacaembu. Mais 2 vidas salvas pela ajuda do cinto de segurança. O uso de veículos como carros e ônibus é cada vez maior nos dias de hoje. E, consequentemente, o número de acidentes também é cada vez maior. Por isso, o uso do cinto de segurança vem se tornando obrigatório na maior parte das cidades brasileiras. Incrível como esse pedaço de lona é tão poderoso. O motivo é muito simples. Toda vez que um veículo entra em movimento, ele carrega junto com ele os bancos, os passageiros, pacotes, crianças. Agora imagine só o que acontece com as pessoas que estão soltas dentro de um carro que breca de repente. Se um automóvel estiver correndo a uma velocidade de 100 km por hora, isso significa que as pessoas que estão dentro dele também estão a uma velocidade de 100 km por hora. Se durante o percurso o carro tem necessidade de fazer uma freada, a ação dos freios segura a carcaça do automóvel e tudo que está preso a ela. O motor, os faróis, os bancos, as pessoas, se elas estiverem usando o cinto de segurança. Claro, né? Porque aí, quando o freio diminui a velocidade do carro, tudo que está fixado nele diminui de velocidade junto. Já se as pessoas estiverem sem cinto de segurança, soltas dentro do carro, a história vai ser outra. Quando o carro brecar, as pessoas vão continuar com a velocidade que o carro estava antes de brecar e vão se chocar com as partes internas do automóvel. Além do cinto de segurança, um outro acessório muito importante para a segurança das pessoas num carro é o encosto de cabeça. Encosto de cabeça? Gozado, eu sempre achei que encosto de cabeça fosse só enfeite, mas está aqui na revista com exemplo e tudo. Numa colisão traseira entre 2 veículos, as pessoas são lançadas para frente, já que elas estão em contato com o banco, que por sua vez está preso na carcaça do carro. Porém, o pescoço e a cabeça, que estão acima do encosto das costas, não são empurrados para frente, ficando onde estavam. Nossa, e sabe o que acontece? A cabeça do passageiro vai para trás num movimento rapidíssimo, colocando em risco a vida do passageiro. Para se ter uma ideia, se um carro parado sofrer uma colisão traseira de um carro que esteja a 28 km por hora, a cabeça do passageiro pode ir para trás fazendo um ângulo de 120 graus num tempo curtíssimo. Então, isso se a pessoa não estiver usando encosto de cabeça, é claro. E no ônibus, o que será que acontece quando ele dá uma brecada, uma arrancada brusca? Porque no ônibus existe um perigo ainda maior. As pessoas ficam mais soltas ainda. Tchau. Obrigada. Ai, esses ônibus, em qualquer dia desse, eu não sei nem sei o que eu vou... O que foi, Maria? O motorista que deu uma freada daquelas, eu quase fui parar no vidro da frente. Calma, senta aí, vou arrumar um copinho aqui de água com açúcar pra você. Nossa. Hoje é o dia, viu? Quando a gente anda de ônibus, muitas vezes a gente sente dificuldade de ficar em pé, quando o motorista freia bruscamente ou dá uma arrancada abrupta. Ao arrancar bruscamente, as pessoas são jogadas para trás. E ao frear, os passageiros são jogados para frente. Por isso, é muito importante a gente se segurar bem nas ferragens quando anda de ônibus. Bom, falando em ser jogado para frente e para trás, aqui diz que outra coisa muito importante em relação à segurança das pessoas no veículo são os freios. Além, é claro, do motorista ter cuidado ao dirigir e andar na velocidade permitida. Quanto mais pesados e velozes os veículos,
o motorista perde mais fácil o controle, pois a dificuldade em parar é crescente. Um automóvel a 80 km por hora, por exemplo, tem muito mais facilidade de ser parado pelo motorista do que um caminhão carregado com a mesma velocidade. Isso acontece também na hora de fazer uma curva. O caminhão vai ter muito mais dificuldades do que o carro, e até dá para concluir por quê. O caminhão tem uma massa maior do que o carro, quer dizer, ele é mais pesado do que o carro. Quer dizer, então, que um caminhão é mais difícil de ser parado do que um carro, que por sua vez é mais difícil de ser parado do que uma bicicleta. Ah, mas também para saber disso não precisa muito, né? Olha, é só andar de ônibus ou então de bicicleta. No ônibus, então, dá para sentir direitinho cada freada brusca que ele dá, viu? Se você é tão espertinho assim, por que você não me explica então a lei de Newton, hein? Lei de Newton? A maior dificuldade de parar um meio de transporte de grande massa, comparado a um outro de massa menor, revela uma propriedade dos objetos que foi enunciada há mais de 300 anos pelo físico inglês Isaac Newton. A essa propriedade, o físico deu o nome de inércia. Segundo Newton, quanto maior a massa dos objetos, maior a inércia representada por eles. E por isso, a massa passou a ser entendida como a medida da própria inércia. Eu vou ler uma explicação para vocês. Essa propriedade indica a dificuldade em se alterar a velocidade de um objeto. Dessa forma, explica-se por que é mais fácil frear um automóvel que um caminhão. A inércia do caminhão é muito maior que a inércia do carro. É por essa razão que a gente pode explicar também porque o automóvel ganha maior velocidade antes que o caminhão, quando os dois dão uma largada no semáforo. É que o caminhão tem uma massa maior e, portanto, uma inércia maior também. Na freada, tudo que tiver dentro do carro, do caminhão, continua em movimento por causa da inércia. Muito bem, agora que você sabe disso, sempre que você estiver andando em pé no ônibus, você vai se segurar bem nas ferragens, né? Claro, né? Por causa da inércia do corpo, na partida a gente tende a ficar parado, né? E na freada a gente tende a continuar em movimento. Mas e a lei da inércia, hein? O que será que diz? Já que quando o ônibus entra em movimento, o nosso corpo tende a continuar parado por causa da inércia. A gente pode descrever a inércia como a tendência dos objetos de manterem a velocidade em que se encontram. Se eles estão parados, continuam parados. Se entram em movimento, eles tendem a manter-se em movimento. E para mudar esse estado, só fazendo agir uma força sobre eles, o que na física a gente chama de lei da inércia. Lei da inércia? A máquina vai ficar desligada até uma força agir sobre ela. Muito bem! Pelo que eu estou vendo, a senhora ficou entusiasmada com as explicações sobre a lei da inércia e resolveu até trabalhar, né? Engraçadinho. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que quanto maior for a massa do veículo, maior é a dificuldade em fazê-lo parar numa freada e também fazer uma curva. Essa dificuldade em se alterar a velocidade de um veículo revela uma propriedade dos objetos chamada de inércia. Viu que a massa representa a medida da inércia de um objeto e que por isso um automóvel para mais facilmente que um ônibus ou um caminhão. E finalmente viu que quando o veículo é freado, sua velocidade diminui. Já na arrancada, sua velocidade é aumentada. E para que isso aconteça, é necessário a aplicação de uma força para vencer a sua inércia. Agora que você já sabe por que o cinto de segurança salva tantas vidas, não dá para não usar. Até a próxima teleaula. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico,
que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.